Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Segredos da Arquitetura. Eu sou a professora Gisele Diziura, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação em Arquitetura e Design da Uninter. Estou aqui para mais uma edição desse programa. Estou aqui com uma convidada muito especial, a Cristiane de Lacerda. Ela é professora dos nossos cursos de especialização da Uninter. Ela é arquiteta e urbanista, professora de vários cursos também. Ela tem MBA Executivo Internacional em Gerenciamento de Projetos, é especializanda em MBA em Gestão Financeira e Mercado de Capitais, atualmente sócia e assessora na Valore Investimentos, escritório credenciado da XP Investimentos, teve participação como consultora técnica da AXA 5, foi diretora executiva da ARC 8, Arquitetura e Planejamento, gerente de projetos da JC Lacerda Arquitetura e Engenharia, institucionalmente gerente e atuou como vice-presidente da Asbeia Paraná, foi conselheira titular do CAL, que é o Instituto, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, e aí participou e participa constantemente de eventos nacionais e internacionais e hoje está aqui para falar conosco sobre um assunto que é de interesse de muita gente, não só para quem tem escritório, mas também para quem atua como autônomo em arquitetura, urbanismo, design, engenharia. Por quê? Porque além de projetar, né, Cris, a gente também, que também sou arquiteta, a gente também às vezes quer ganhar dinheiro, às vezes não, sempre, né? Então, como gerar valor e transformar seu negócio em um produto comercial? E a isso é um processo. Como que começa esse planejamento? Então, seja bem-vinda, professora, arquiteta e urbanista. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês, mais uma vez na Uninter, isso sempre me traz muita satisfação. Obrigada pelo convite, Gisele. Vamos lá, eu vou tentar trazer um pouquinho da minha experiência, né, são mais de 20 anos aí, tive à frente de escritórios de arquitetura, hoje estou na área financeira, mas assim, no meu último projeto de arquitetura, realmente, a gente fez um desenho para que isso se tornasse um negócio mais rentável. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu sempre gosto de falar é de ética, né? Até ainda sou conselheira do CAL, fico até o final do ano, e eu acho assim que a ética é uma questão muito importante, não só você como profissional ser ético, porque isso vai sempre contar para a tua reputação, mas como empresário também, né? Então, quando a gente fala de ética como empresário, é responsabilidade social, é você realmente ter a tua empresa organizada, por menor que seja, né, ter um planejamento ali financeiro e contábil. Então, essa seria a minha introdução, né, a gente sempre realmente tentar ser o melhor, por pior que esteja, às vezes, o país, o cenário, a política, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né, em ser ético. Então, dando essa introdução... Seja dentro ou fora de casa, deveremos ser, né, e prezar pelo caráter. Isso. Então, eu acho que a gente tem que pensar em ser empresário, né? Pode ser uma empresa super simples, e isso realmente é uma coisa que você, como arquiteto, às vezes a gente não é tão preparado para ser empresário, né? A gente é preparado para desenvolver um produto com excelência, e eu acho que isso a gente tem que fazer mesmo, né? Desenvolver um produto de excelência, mas a gente também tem que correr atrás de ser um bom empresário para poder ter essa rentabilidade, né, que a gente está comentando aqui no começo. Então, por isso que eu sempre faço essa introdução com a questão da ética, porque você procurar fazer as coisas certinhas, né, ver que tipo de empresa que vai dar certo para você nesse momento da tua carreira, né, e fazer tudo direitinho, seria o primeiro passo, né. Então, quando a gente fala de gestão financeira, tentar realmente dividir o que é o dinheiro do teu negócio, da tua empresa, e o que é o seu dinheiro. Então, isso seria uma primeira boa prática, né? Depois, falando de planejamento, como é que a gente
chega, como é que a gente faz um plano, né, comercial para um escritório de arquitetura. Eu vou tentar falar de valores, assim, bem básicos, né, bem fáceis de a gente fazer contas aqui, mas, assim, depois de um tempinho trabalhando, né, porque, claro, quando a gente acaba de sair da faculdade, a gente vai fazer uma experiência, fazer os primeiros projetos, ainda não sabe muito bem como cobrar, né, você vai fazer aquela primeira experiência e vai ver como é que vai ser seu desempenho. Mas vai chegar um momento, mesmo que você esteja muito no início da carreira, que você já vai entender, você já vai ter condições de entender quais são os seus custos, né, quanto que custa para o teu escritório poder operar, né? O que seriam os seus custos operacionais realmente, e você tem que saber disso, né? Como empresário, você vai ter que fazer esse levantamento vamos supor aqui que o meu custo para eu ter um estagiário, luz, água, telefone, enfim, o meu custo básico para eu poder desenvolver minhas atividades de arquitetura é 10 mil, tá? Eu vou fazer valores bem fáceis aqui, né? Então, a gente começa a partir daí fazer um planejamento anual. Então, se o meu custo médio é 10 mil por mês, para eu poder operar com tranquilidade, eu vou precisar de 120 mil reais por ano, né? E a partir daí, é que você tendo já um valor anual, você já faz essa projeção. Quantos projetos, que tipos de projeto e quantos projetos eu vou precisar para atingir, né, esse valor ao longo desse ano. E aí que você começa a ver, né? Eu estou dando aqui um exemplo de 10 mil, que às vezes talvez seja um valor alto, né? Dependendo do porte do escritório, mas é só para ficar fácil nas contas. Talvez eu tenha quantos projetos que eu vou ter que fechar. Se a minha média de projetos que eu tenho fechado está na faixa de 8 mil cada projeto, né? Ou 10 mil, ou 20 mil, mas vamos dar um exemplo aí de projeto de 8 mil reais. Quantos projetos eu vou ter que fechar nesse ano para eu chegar no meu ponto de equilíbrio, que é o 120, e até superar isso, que é onde eu começo a ter, né, o lucro. Então, aí você tem o seu planejamento comercial. Eu vou ter que fechar 20 projetos de 8 mil reais para ganhar 160 mil nesse ano, que assim eu vou cobrir meus custos e ainda vou ter essa diferença, né, que seria o meu lucro, aí de 40 mil, tá? Então, aí é um exemplo. E ainda descontando os impostos, né, Cris? E já considerando impostos, né? Quando eu disse lá o meu custo, dando exemplo hipotético de 10 mil, já considerando, né, todos os impostos. Então, veja que a partir do momento que você tem esses valores na cabeça, você já sabe quantos projetos, em média, qual o valor que você tem que fechar, aí que vem, vamos dizer, o trabalho comercial, que é tão importante quanto o trabalho da produção de arquitetura, porque se você não for atrás desses, hoje em dia eu digo para vocês, não vai cair no teu colo, esses 20 projetos de 8 mil, vamos assim dizer, eles não vão cair no teu colo, então você realmente vai ter que ir atrás disso, você vai ter que buscar, né, você vai ter que fazer prospecção, então, alguns projetos vão chegar, claro, né, de um boca a boca, você já coloca lá no teu planejamento, já tenho tantos projetos fechados, mas ainda vou ter que ir atrás de mais tantos, né? E aí você, realmente, é um trabalho que, se você é sozinho no escritório, né, pensa, você é o arquiteto sozinho no escritório, você também é responsável pela produção, mas se você não tiver o trabalho comercial, você não vai ter produção. Então, assim, é um trabalho tão importante como o da produção, vamos dizer, um trabalho do mesmo valor, que não, né, especificamente não precisa ser um arquiteto, mas é legal porque você vai saber vender o produto, né, se você conhecer o teu produto que é arquitetura, e você fizer o trabalho comercial, você vai saber vender, e você vai atrás sei lá, de clínica, vai atrás vai passear pela cidade, ver alguma coisa que está precisando, e realmente você tem que sair por aí oferecendo serviço. Agora, nessa época de pandemia, a gente tem visto muita prospecção no LinkedIn, né, construtoras, você pode procurar construtoras aí no LinkedIn, fazer contatos, enfim, é um trabalho que tem que ser planejado, tem que ser quantificado e planejado. O que eu ouço bastante, Cris, também já estou na área da educação já desde 2002, e eu ouço, né, desde os meus alunos aí da graduação, que já se formaram, alunos da especialização também,
o que eu ouço? Né? Então, já tem alunos que já se formaram há algum tempo, que já têm escritórios, alunos que já estão se formando, enfim, né? Alunos de todas as escalas de escritórios. E o que eu sempre ouvi e ouço até hoje é o seguinte cenário. Mas, professora, eu faço tudo no meu escritório. Eu projeto, eu cuido da gestão, eu faço a prospecção, eu faço a parte digital, e aí eu não dou conta de ter todo esse volume de projetos. E aí acaba gerando, né, uma energia, né, uma demanda de energia muito grande. E aí sempre tem a outra questão, né, que a gente não chegou lá, mas a gente ia chegar, né? Eu não deixei você chegar, mas a gente já ia chegar na questão comercial, que é o foco de projetos. Né? Porque é o foco em projeto comercial, o foco em projeto residencial, e por aí vai, para que você gere, aí começa a ter um ciclo de gerar volume, porque como que você vai gerar volume, né, de ter 20 projetos durante um ano? É uma quantidade de projeto razoável. Né? E se a gente for ver grandes escritórios de arquitetura, ou tem um volume de projetos que é em metro quadrado, ou tem um volume de projeto que é em quantidade de projetos, mas tem um foco. Grandes escritórios têm isso também, tem a questão de foco. E aí o que eu ouço bastante dos alunos e ex-alunos é justamente isso. Professora, mas eu faço tudo. E aí não sai, né, daquele bolo. Você tem algum comentário a fazer com relação a isso, a como sair desse, né, desse atrito, né? Como é que a gente sai disso? Certo, olha, vou falar da minha própria experiência e da minha convivência que nem você comentou ali, né? Passei por diversos lugares em outros escritórios. Realmente, o arquiteto, ele acaba, né, assim, no início de carreira, acaba fazendo tudo. Ele tem que fazer o trabalho comercial, tem que fazer o trabalho administrativo, financeiro, né, pagar conta, e o trabalho de produção. Só que a tendência é que ele acabe destinando a maior parte do tempo dele à produção, né, porque ele está com os prazos ali bem apertados, ele precisa produzir para receber, e é realmente difícil, isso eu digo por experiência própria, por observação, que é muito difícil você conseguir dividir de maneira equitativa o seu tempo para projeto e para essas outras áreas, né, que seria a parte comercial e a parte administrativa financeira. Então, assim, a pessoa, se ela quer realmente fazer isso sozinha, ela tem que ter muita disciplina, né, de realmente fazer uma agenda. Olha, hoje eu só vou, né, tal dia, tais dias da semana eu só vou projetar, fazer uma agenda bem bonitinha, tais dias eu só vou me dedicar a trabalho de prospecção, trabalho administrativo, enfim, realmente se organizar, é possível, né, esse é um caminho se a pessoa tem esse perfil de trabalhar mais sozinha, não tem jeito senão se organizando, e ela pode, claro, na capacidade dela, ela não vai conseguir ampliar muito esse negócio, talvez ela chegue num ponto que ela acho que é ideal, vai estar dando uma remuneração bacana para ela e ela consiga levar até sozinha por um bom tempo, né, esse escritório, só que realmente não vai crescer em volume, em quantidade de projetos, porque uma pessoa sozinha não vai dar conta. Um outro caminho é parceria, né, eu tenho visto, assim, na minha convivência profissional com escritórios daqui da onde a gente vive, né, no Paraná, e de outros também, no Brasil inteiro, né, quando eu estive nas BEI, a gente tinha encontros todos os anos, encontros com todos os escritórios do Brasil, e o que a gente percebe é que os escritórios que conseguiam ir ampliando, crescendo, aumentando em volume e, né, em lucro, rentabilidade, eram justamente aqueles que conseguiam organizar essas três áreas, né, uma área destinada à produção, uma área destinada à parte administrativa financeira, né, e a outra área comercial. Então, assim,
E outra coisa, isso eu vi também no exterior. Eu fui visitar um escritório em Nova York, né, o Oda, acho que eu não sei se vocês devem conhecer aí, que eles têm muito bem determinado também. Conversei com um deles, que era o comercial, mas eles tinham lá o head, a pessoa responsável pela produção, e o outro responsável pelo administrativo. Então, se você consegue se organizar dessa maneira, com essas áreas bem definidas, né, com as tarefas, é como você vai ter condições de ir ampliando o teu escritório. No início, já vi algumas iniciativas nesse sentido. Pode trabalhar em parceria, não precisa ser uma sociedade formal, né? Vamos fazer aqui uma parceria, de repente amigos, né, colegas de faculdade. Você tem um talento comercial maior, conversa bem, sabe vender o peixe, você vai buscar projeto para nós, uma outra pessoa que tem talvez mais talento nessa parte de organizar contas, tomar conta de qualidade, que, vamos dizer, seria um gestor do escritório, né, que tem que estar vendo como é que está a produção, tem que estar vendo como é que está o atendimento do cliente, os contratos, a parte financeira, então, e uma outra pessoa que vai ser responsável, talvez no primeiro momento ela vai desenvolver os projetos, e depois, quando isso for se ampliando, vai ficar controlando, né, vai ter lá os estagiários, os outros arquitetos, vai ficar responsável realmente pela área de produção. Então, essas três áreas têm que estar em equilíbrio para que esse negócio possa crescer de maneira, até como a gente diz aí, sustentável, né? Saudável. Uhum. Saudável e sustentável. Então, essa seria assim, a minha dica tendo como base a minha observação, como eu disse aqui, não só no país, como fora do país. Excelente, Cris. Então, já vamos subir mais um nível. Espera aí. Um minutinho. Então, você aí que está nos ouvindo, quer colocar a sua experiência, como que está o seu escritório aí, onde você mora, a sua realidade, o que você já passou, a sua experiência, coloca aqui para a gente nos comentários como que é hoje no seu escritório, o que você já passou, coloca aqui para a gente, comenta, a gente quer ouvir de você também, tá bom? Fala para a gente também qual é o segredo de hoje. A gente quer ouvir. Então, para quem não acompanha o nosso programa, está começando. Hoje já é nosso 14º programa, nossa 14ª edição. Então, para todos os nossos programas, temos um segredo a ser desvendado ao longo do programa. E aí, no finalzinho, nós desvendamos para você. Então, sempre é uma novidade, é algo diferenciado e hoje nós temos um segredo. Então, se você já descobriu qual é o segredo, coloca aqui também nos comentários. Você vai se surpreender. Nós demos algumas dicas para você, mas não falamos completamente, tá? Então, fala aqui para a gente da onde que você é, qual é o seu curso, qual é o seu estágio dentro da sua carreira profissional, porque a gente quer saber, a gente quer conversar um pouco com você também. Então, coloca aqui. Então, vamos lá dar continuidade. Então, falamos nesse primeiro nível, que é esse pós-carreira, o formado. Então, vamos para o segundo nível, professora. O segundo nível, então, já temos, então, essa equipe formada, temos essas parcerias também alicerçadas. E aí, qual que é o próximo nível para que esse escritório possa se fortalecer? Bom, então eu acho que se já está realmente bem organizado, né, com essas áreas bem definidas, vamos dizer, vocês podem começar a trilhar um caminho por parcerias. E se o escritório agora já está mais consolidado, conforme eu disse ali no começo, né, pensando em ética, em responsabilidade social, em ter uma empresa, o que eu diria? É muito importante aí agora o trabalho do administrativo, né, porque a questão contábil, ela é crucial, né? E às vezes é outra coisa em que o arquiteto acaba se perdendo, né? Porque quando você já tem uma empresa organizada e você vai ter que ter ali toda essa questão contábil bem resolvida, que isso é bastante importante, até para nos trazer indicadores, falei bastante disso naquela minha disciplina, né, de análise de desempenho, mas de viabilidade e tudo mais, né? Então, assim,
assim, a questão contábil tem que estar muito bem organizada e a gente tem que acompanhar. Você tem que passar a entender um pouquinho mais dessa parte de contabilidade. Você tem que entender, você já vai ter que saber na tua estrutura o que vai ser destinado para cada sócio em termos financeiros, o que vai ser destinado para a empresa, como é que vai se compor o caixa dessa empresa. Então, não dá para a gente ficar um pouco alienado. Realmente, quem ficar responsável por essa questão administrativa vai ter que mergulhar nisso, né? Por isso que eu até disse ali, é bom que a pessoa tenha um pouco de talento para isso, né? Esse é um pouco do meu talento, é um pouco do que eu fazia no final da minha, vamos dizer assim, carreira em escritórios de arquitetura, antes de entrar no mercado financeiro, porque realmente eu gostava disso, né? E você tem que acompanhar, tem que estar sempre acompanhando. Tem que entender contabilidade, documentos contábeis, né, o trio, DRE, balanço, fluxo de caixa, para justamente você conseguir enxergar o tamanho, para onde que a tua empresa está indo, como é que ela está crescendo, e aí sim a gente falar de gestão de caixa, de performance financeira, né, que é onde eu estou trabalhando hoje, que seria esse nível mais acima que você está falando, né, vamos dizer assim, já estamos com o escritório maduro, com as áreas bem definidas, a parte comercial rodando, né, a produção também financeira. Acho que uma outra dica, uma coisa legal, daí já olhando mais para o lado comercial, são os softwares, né, os aplicativos que nos ajudam na parte de prospecção. Eu hoje, na minha atividade profissional, eu uso esses aplicativos, conheço escritórios de arquitetura muito bem sucedidos, até focados em nichos, que é outra coisinha que a gente pode falar, né, que você estava falando de mercado, de repente de focar, que usam essas ferramentas, e elas são muito úteis, porque justamente, eu vou dar um exemplo não sei se eu posso dar exemplo de uma, né, essa questão de propaganda, existe uma que chama Pipe Drive, que você customiza, né, você determina fases de prospecção, que seria uma primeira fase, vamos dizer assim, vou fazer o contato, né, com a tal pessoa, daí vou tentar marcar uma reunião, daí depois uma outra fase, qual foi o resultado dessa reunião, mandei proposta, vou acompanhar a proposta, então, assim, você pode determinar uma linha de prospecção, que é algo bem importante também para o desenvolvimento, né, dessa parte comercial, e a gente pode contar com essas ferramentas. E eu sei de escritórios que usam, escritórios de arquitetura, e que estão indo muito bem, né, estão indo muito bem. Então, aí seria, que nem eu digo, a parte de produção, eu não me preocupo, né, porque a gente na faculdade é muito bem formado, a gente tem muito conteúdo, né, pós-graduação, mas eu acho que daí, realmente, tem que tentar fortalecer esse pilar administrativo e o pilar comercial, né, e aí as ferramentas nos ajudam, talvez fazer alguns estudos específicos, não precisa ser nada muito formal, né, mas de repente até cursos online, ou pós-graduação EAD, né, na área de administração, enfim, eu acho que dá para se fortalecer nessas áreas, seria um passo mais além, né? E aí alinhar o planejamento comercial, como você falou, né? Tem essa parte financeira e alinhar no planejamento comercial. Na medida que vai amadurecendo o negócio, é óbvio que você na gestão financeira vai tentar fazer o máximo com o mínimo possível, né? Então aí vai ficar a cargo realmente da pessoa que vai estar mais focada nessa parte administrativa financeira, de ter o melhor resultado gastando o mínimo possível. Para você também ter bem estabelecido qual que é teu custo operacional, né? E ali jogar para a parte comercial, ó, a minha meta, a nossa meta esse ano de captação vamos por lá, 200 mil reais, né? Porque com 100 mil a gente paga tudo, a nossa operação anual, e a gente precisa ir, né, 100 mil, vai distribuir em participação, por isso que eu falei, daí você tem que estar por dentro, como é que os sócios ou parceiros vão ser remunerados, você vai dar uma participação para as outras pessoas que trabalham no seu escritório, então, você tem que jogar esse valor lá para a área comercial, para eles desdobrarem o número de projetos, né, e irem caminhando lá no pipe drive deles, com a prospecção. Então, realmente, eu diria que essas duas áreas têm que ser bem trabalhadas. Deixa eu pensar. Eu acho que seria isso, né? E aí, quando o escritório já está top,
E aí já tem lá 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas. E aí, Cris, o que que faz com tudo isso, né? Tipo, temos aí vários escritórios no Brasil, inclusive, né, Sim. nessa categoria. E aí, entram os investimentos, como que faz? Coloca na bolsa, o que que É, faz? daí assim, Né? Tipo, entra. temos essa realidade também. Bom, aí a gente tem a pessoa física e a pessoa jurídica, né? Falando agora especificamente de investimentos, que é a minha expertise atual, eu trabalho já, tenho alguns clientes, escritórios de arquitetura, tem também outros tipos de empresa, mas tenho. Quando a gente vai fazer gestão de caixa de empresa, ou seja, é o dinheiro do caixa, né? Dinheiro do caixa que, de modo geral, você vai precisar, aquilo ali tem que estar com fluxo, né? Tem que estar rodando. Às vezes tem uma parte que pode ficar, vamos dizer assim, mais parada, né? E justamente os investimentos de prazo maior são os que demonstram maior rentabilidade na história, né? Então, isso daí tem que ser conversado, né? No caixa do escritório, o que pode ficar num produto financeiro que fica por mais tempo, né, que vai ter uma rentabilidade um pouco maior, e o restante a gente deixa num caixa que a gente diz mais nervoso, porque você vai precisar para o teu dia a dia. Mas mesmo assim, em algumas plataformas, né, como no caso essa com a qual o meu escritório trabalha, que é a XP, e tem outras, a gente consegue aplicar os recursos de uma empresa em produtos financeiros que têm tido rentabilidades, têm apresentado rentabilidades bem interessantes, né, e em produtos conservadores, porque normalmente, quando a gente trabalha com dinheiro de caixa de empresa, a gente trabalha já com produtos conservadores. Também temos lá muitos clientes, muitos arquitetos, né, que daí sim, na pessoa física, a gente pode montar uma carteira de investimentos mais diversificada, e aí a gente pode pensar em bolsa dependendo do perfil, né, até agora é um momento interessante, porque a gente teve uma queda expressiva, e existe uma tendência de que esses valores, né, de mercado venham a se recuperar ao patamar que estavam antes do impacto da pandemia, e realmente a gente tem visto aí ganhos interessantes na Bolsa, né? Mas isso eu diria já que é para um perfil de investidor mais arrojado, né? E aí a gente tem que, o nosso trabalho até ir conversando, explicando e acompanhando o dia a dia desses investimentos. Em resumo, é muito interessante que cada vez mais os profissionais, arquitetos, urbanistas, designers, profissionais da criação, engenheiros, compreendam cada vez melhor essa área financeira, vendas, enfim, esse mercado da gestão, e não somente que é o seu principal calabouço, né, o Uhum. principal arcabouço, né, Arcabouço. além disso, né, ele possa também conhecer outras áreas que alimentam, né, o seu dia a dia. Então, isso é muito, muito importante também. E É, vamos então, desculpa. não, não, não. Eu ia só falar, até antes de você fazer o teu encerramento ali, que a gente falou das três áreas básicas, né, que seria comercial, administrativo, financeiro e projetos, mas aí dá para trabalhar marketing, a gente vê muita gente trabalhando muito bem o marketing, né, que vem ajudar a área comercial, redes sociais, então, assim, tem outros assuntos que a gente poderia ir falando aqui, vamos falar mais para frente também, mas Aspectos legais e tudo mais, né? Tem tanta coisa para então falar. isso é algo que eu queria pontuar também, a questão do marketing é importante. É, muito importante. E é tanto assunto para falar, né? Aspectos legais, aspectos ambientais e por aí vai, né? Não que a gente não fale aqui que é menos importante, não é isso, né? É que é o Com foco de certeza. hoje é esse. Exatamente. Então, vamos lá falar, né? Qual é o nosso segredo do programa de hoje? Então, vou te convidar para falar. Então, professora, qual é o nosso segredo do programa de hoje? E aí já te convido, então, a falar, a deixar aqui as suas considerações finais. Então eu acho assim que realmente o segredo é fazer com que esse negócio, que, né, que é tão bacana, o negócio da arquitetura, seja
rentável, né, que ele te traga um bom retorno. Afinal de contas, o arquiteto, ele emprega tanto esforço ali, ele merece, né, ser bem remunerado por isso, e a partir do momento que você está mais organizado, fazer isso render mais ainda. Acho que esse que é o nosso segredo de hoje. Essas são Muito, as minhas considerações. muito, muito obrigada. Eu acredito também que a questão do planejamento financeiro e o Planejamento. Uhum, planejamento comercial, um acaba alimentando o outro, né? Então, esse exatamente. ciclo alimentador, um alimenta o outro, e o projeto e obra, né? Eu falei de escritórios grandes, mas tem escritórios Uhum, grandes de arquitetura, não só de projeto, mas de obra. uhum, Então, esses escritórios, eles expandem e diminuem de acordo com o tamanho, às vezes, de projeto, de obra. Então, tem isso, né? A realidade dos escritórios hoje, eles, eles aumentam e diminuem de acordo com a quantidade, volume, tamanho de obra, né? Então, hoje, às vezes, um escritório tem 5 pessoas, no mês seguinte tem 20, no outro mês tem 30, no outro mês tem 5. Então, a realidade brasileira, ela é bem diversificada, né? Então, exatamente. quero te agradecer novamente pela sua disponibilidade. Quero agradecer você aí de casa, você aí do seu trabalho, que esteve conosco, e a cada 15 dias estamos aqui novamente com um programa inédito ao vivo. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada, até uma próxima.